Jesus, queremos te louvar por essa manhã, Senhor, que tu tem nos proporcionado e que nós, Senhor, queremos consagrar a Deus bendito para ler e meditar na tua palavra. Por isso, ó Pai, seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 5 de Hebreus, que nós estamos lendo cada domingo um capítulo, e depois nós vamos voltar para a lição número 4, página 5. Nós vamos falar hoje sobre Cristo superior aos anjos, superior a Moisés e sua humanidade. Bom demais, né? Cristo. Todos acharam? Acompanhe comigo a leitura, que nós temos hoje várias versões. E aí, aquela leitura responsiva que a gente está acostumado, ela fica fora de som, né? Cada um lê de um jeito, virando uma Babel. Acompanhe comigo. Porque todo sumo sacerdote sendo tomado entre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os dons como sacrifício pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta razão deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tenho tornado tardios em ouvir, pois, com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Amém. Poder sentar. Nós estamos hoje na lição número 4. Nós lemos o capítulo 5, mas bem verdade, nós estamos entrando no Hebreus capítulo 1, do versículo 4 ao capítulo 2, versículo número 18. Nós vamos transcorrer em todo este período do texto de Hebreus. Vamos dar uma acelerada, porque passamos 2 domingos aí com o mesmo tema, 3 domingos com o mesmo tema. Domingo passado nós não tivemos nossa aula, passamos nossos dias com nossa mãe, mas hoje retornamos aqui na presença do Deus bendito. Amém? Bem, Cristo superior aos anjos. Antes de iniciar essa questão da superioridade de Cristo aos anjos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, ele faz diversas aplicações, diversas apontamentos sobre a pessoa de Jesus. Aqui vai chamar o profeta de Deus, o Criador do universo, o herdeiro de todas as coisas, o verdadeiro e real representante de Deus, aquele que sustenta todas as coisas, o sacerdote que pode nos purificar, o rei de honra. E agora ele, no versículo 4, diz que ele é superior aos
anjos. E por que ele é superior aos anjos? E aí diz aqui que ele exerceu excelente, herdou mais excelente nome do que eles. Versículo 1, capítulo 1, versículo 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quando herdou mais excelente nome do que eles. E o versículo 5 vai se completar. Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Dentro do que nós chamamos credo de Atanásio, onde ele vai reformular, vai formular, na verdade, os princípios do credo sobre a Trindade, e é importante que cada um de vocês tivessem acesso à informação e lessem o credo de Atanásio. Está divulgado em qualquer site da internet, no site de busca, você pode ir lá ler o credo de Atanásio. Atanásio vai falar sobre Cristo, que ele não é, Cristo não é criado e Cristo não é formado, mas Cristo é gerado. Ele vai dizer que o Cristo é gerado. Com isso ele está demonstrando a grandeza e a posição de exaltação que há em Cristo Jesus. Os textos relacionados, quando o autor da Epístola aos Hebreus, ele vai começar a tratar a grandeza de Cristo, quando ele começa a comprovar a excelência de Jesus sobre os anjos, quando ele vai ressaltar a superioridade de Jesus sobre os anjos, o autor aqui da Epístola aos Hebreus, do versículo 5 ao versículo 14, ele faz uma série de citações, textos bíblicos. Ele faz uma série de referências textuais, e cada referência que ele vai apresentar, cada texto que ele vai apresentar, ela tem um significado, ela tem um apontamento na pessoa de Cristo Jesus. Primeiro, ele vai dizer aqui o versículo 5: Pois qual dos anjos disse jamais: Tu és meu filho, eu hoje te gerei? Esse versículo aqui, esse fragmento aqui dessa passagem que está aqui em Hebreus, é uma citação do Salmo 2, versículo 7. O Salmo 2, versículo 7 é um salmo davídico. É um salmo em que Davi está glorificando a Deus por tê-lo colocado ele na posição ou no pacto que Deus fez. Davi, nesse Salmo 2, ele vai falar, ele vai engrandecer, ele vai enaltecer a Deus, porque lá em Samuel, daqui a pouco vamos entrar também, quando ele quer construir o templo, e Deus fala: Você quer construir uma casa para mim, mas eu vou construir você uma casa. E aí Davi, na sua felicidade, na escolha que Deus fez na vida dele, Davi, na sua alegria por Deus ter tratado e ter estabelecido ele com um propósito na nação de Israel, ele vai escrever um Salmo 2. Normalmente nós lemos o Salmo 2 como um nosso salmo messiânico. Realmente ele é um salmo messiânico. Só que nós temos que entender que essa perspectiva messiânica que nós temos não havia em Davi. Ela não existia em Davi. Quem é o Messias? No caso, quem é o ungido? Davi vai entender que por Deus, a partir de agora, o ungido é toda a sua descendência. Todos os seus filhos passam a ser os ungidos de Deus. E Davi vai dizer que agora o ungido, o Messias, o Cristo, é o descendente dele. E ele então vai exaltar, ele vai demonstrar, ele vai ressaltar, ele vai descrever o propósito, o papel e o vínculo que Deus tem na vida de Davi e dos seus descendentes. E tem lá nesse mesmo Salmo 2, uma passagem lindíssima: Pede-me e te darei por herança as nações. Davi, ele vê nesse momento que a sua descendência, ela vai crescer, ela vai ter uma proporção maior, ela vai ter
uma dimensão maior. Davi já começa a ver a possibilidade deste envolvimento de Deus com a sua descendência. Mas nós aprendemos e nós vemos através da Bíblia o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu? Os descendentes de Davi não se mantiveram no propósito inicial de Deus, na qual ele começou com Davi. Os seus filhos não continuaram a fidelidade de Deus, que Deus esperava, não só de Davi, mas de todos os seus filhos. Não só de Davi, mas de toda a sua descendência. Cada rei de Israel deveria ser e deveria exercer uma dinâmica ministerial, real, igual, iniciada e dada no princípio por Davi. Mas o que nós vimos é o quê? A corrupção, a queda, a destruição, começando até mesmo por quem? Imediatamente para o primeiro filho de Davi, que assume o trono no lugar dele, Salomão. Sábio, homem de Deus, homem que trouxe riqueza, homem que a Bíblia exalta a sua sabedoria, nos deu provérbios, nos deu Eclesiastes, nos deu os cantares, um homem que trouxe diversas condições, aumentou o território, assegurou, firmou o trono de Israel, firmou o território de Israel como nunca havia conseguido antes. Ele consegue estabelecer o reino, mas a Bíblia fala que ele vai se envolver com os deuses das suas esposas. Ele tem mais de 1000 esposas, claro, 700 mulheres, 700 concubinas, e elas vão corromper. É claro que esse casamento eram casamentos feitos a partir de acordos políticos, acordos entre as nações que estavam à sua volta. E com isso vai trazer uma série de dificuldades para a nação de Israel. Por quê? Se quando nós olhamos a nação de Israel, quando vimos depois de Salomão, a nação de Israel vai dividir reino do norte, reino do sul. Com os netos de Davi, com o filho de Abraão, de Salomão, Jeroboão e Reboão. No caso, Reboão, filho de Salomão. Reboão, ele não vai saber acordar, fazer um acordo, vai ter, o reino vai ser dividido. Jeroboão, ele sai com 9 tribos e meia, e Reboão, filho de Salomão, fica apenas com algumas tribos, a principal, a tribo de Judá. E com isso, o reino aquele reino do norte, que depois vai ter a capital Samaria, vai ser um reino que vai afastar-se de Deus. É um reino que vai fugir de Deus. Enquanto o reino de Jerusalém permanece no Senhor. Só que um comportamento diferente. O reino do norte abandona Jeová, larga Jeová, não quer servir mais a Jeová. Já o reino do sul, capital Jerusalém, ela é sincrética. Ela vai desenvolver uma religião sincrética. Tem Jeová, mas também tem outras divindades. Tem Jeová, mas também tem outros deuses. Tem Jeová, mas há outros ídolos no meio da nação de Israel. Então, os descendentes de Davi não cumprem o papel, não dão continuidade. E Cristo, ele surge. Cristo, ele vem para ele assumir. Ele vai assumir de direito o trono. E ele vai dar a Israel a espiritualidade que iniciou-se com Davi. Ele vai conquistar as nações que Davi vai profetizar. Ele vai ser ungido, descendente de Davi. E este versículo aqui, ele está associando Cristo com quem? Com o descendente de direito da família real davídica. Importante esse versículo. O segundo versículo que ele fala, continua no versículo 5. E novamente eu produzi primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adoram. Não, perdão, outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Perdão, versículo 5. E eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Esse versículo aqui está em 2 Samuel, capítulo 7, 14. É quando Deus faz o pacto.
A segunda passagem que o autor comprova a superioridade de Cristo dos anjos é 2 Samuel, capítulo 7, versículo 14. E está falando de quê? Está falando do acordo, está falando da escolha, está falando do pacto, está falando da aliança de Deus com Davi. Então Cristo, como ele é descendente de Davi, ele tem direito à herança, ele tem direito de reassumir o pacto. Se os descendentes dele anteriores não cumpriram corretamente o papel, o pacto, a aliança, o propósito, Cristo Jesus ele assume e ele vai cumprir novamente o pacto que havia Deus firmado com a casa de Davi. Capítulo 1, versículo 6. E novamente eu introduzi o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Bem, essa passagem aqui é muito difícil. Se você pegar sua Bíblia no Antigo Testamento e procurar esse versículo aqui, ó, e todos os anjos de Deus o adorem, e procurar, você não vai achar. Você não vai achar. Aí você me pergunta, mas como é que é o negócio esse? Como é que o autor cita um versículo do Antigo Testamento e eu vou no Antigo Testamento e não encontro o versículo? Porque ele está citando uma passagem da Septuaginta. Ele está citando Deuteronômio 32, versículo 43. Aí você vai lá para Deuteronômio 32, versículo 43, mas você não encontra essa passagem. Você não encontra o versículo como está aqui. Porque na Septuaginta, ela está traduzida diferente da maneira como nós lemos. Nós temos que entender, em primeiro lugar, o que é Septuaginta. Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento para o grego. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. A maioria deles, 80% do texto do Antigo Testamento é hebraico. Tem uma partezinha que é aramaico. Quando ele vai traduzir para o grego, haverá mais modificações, que não vale a pena aqui estudar hoje, seria um estudo maravilhoso, vimos a construção histórica e o conteúdo da Septuaginta, mas quando ele vai traduzir para o grego, ele vai traduzir para o grego no século IV, III antes de Cristo, no período dos Ptolomeus que governavam ali no Egito, na cidade de Alexandria, onde teve aquela biblioteca de Alexandria, que foi uma das maiores bibliotecas da história, onde tinha um farol de Alexandria, uma das 7 maravilhas do mundo. Quando Alexandre Grande morre, ele divide a Grécia em 4, e não, seus generais entre si vão dividir o mundo grego na época, grego-macedônio, em 4 regiões. E uma delas vai ser Egito, onde um general chamado Ptolomeu vai governar, e ele vai então controlar a Palestina. A Palestina é o território de Israel, e ele é um homem uma descendência, um grupo de homens que estão muito voltados para o entendimento, para a cultura, para o aprendizado, como todo grego é. E ele, querendo conhecer a cultura hebraica, ele pede para traduzir o Antigo Testamento para o grego. E aí vai ter o que nós chamamos de Septuaginta. Há um mito, uma lenda por trás, não se sabe, que ele leva o nome de Septuaginta porque foram 70 sábios, 70 dias traduzindo a Bíblia. Mas isso aí não sabemos se essa informação ela é correta, ela é precisa. O importante é que nós temos lá o Antigo Testamento em grego. E há algumas modificações, há algumas alterações naturais por causa da questão de versão. E aí nós vamos encontrar esse versículo em Deuteronômio capítulo 43, versículo 32, versículo 43, Deuteronômio 32, versículo 43. Em grego está assim, olha como está em grego: aclamai, ó nações, com seu povo, e todos os anjos o adorem. Mas na nossa Bíblia está escrito diferente, dizendo que preste diante dele todos os seus deuses, no original grego. E no nosso está escrito que adore a ele todos, porque ele redimirá toda a terra. Interessante que
Vamos entrar agora, é uma informação importante, porque quando você procurar de versículo você não vai encontrar, mas vocês encontram ele no texto Septuaginta. Mas o que eu quero chamar a atenção é porque o autor da carta aos Hebreus, ele faz menção de Deuteronômio 32, 43. Como é importante o capítulo 32 de Deuteronômio. É o capítulo chamado Cântico de Moisés. Por que ele cita o Salmo? Por que ele cita esse livro? Por que ele cita esse capítulo? Porque na comunidade da igreja, no primeiro século, a igreja na sua liturgia, a igreja no seu momento de cultuar a Deus, como nós fazemos, na nossa manhã, ou no nosso culto à noite, nós não cantamos nossos hinos, né? Cantamos nossos louvores, cantamos os hinos da harpa cristã, cantamos hinos atuais, os vocais, o grupo de louvor da igreja. Quando a igreja se reunia, eles cantavam o livro de Deuteronômio 32 todinho. Eles cantavam o hino, o capítulo de Deuteronômio como um cântico, e é um cântico. Não sabemos o ritmo, mas era um cântico, era adoração. Mas não somente o autor de Hebreus, Paulo, 3 vezes, Paulo cita Deuteronômio 32, livro de Apocalipse, capítulo 15, versículo 3, e cantaram o cântico de Moisés, e depois cantaram um cântico novo. Está lá. Por quê? No Salmo, porque no livro de Apocalipse 15, 3, cantaram o cântico de Moisés, porque era a igreja que ficou, cristãos ou algum grupo de pessoas que não participaram do arrebatamento, que não vão se sujeitar e não vão aceitar a adoração, não vão colocar o selo do anticristo em suas mãos ou em sua testa, vão fazer uma resistência e não vão querer adorar o anticristo como Deus, serão perseguidos, serão presos, serão mortos, e eles cantam esse hino pedindo vingança. Vinga-nos, Senhor. Porque essa passagem aqui fala de quê? O Senhor, Ele está vingando o seu povo. O Senhor está lutando pelo seu povo. E eles estão cantando um hino de louvor e pedindo ao Senhor para que Ele possa vingar uma morte injusta, uma morte não correta. E assim eu quero dizer para todos vocês que todo tipo de injustiça, toda prática injusta, Deus condenará. Ainda que a pessoa não nesse mundo, há uma visão errada, aqui se faz, aqui se paga, que isso não está de acordo com o princípio da Bíblia, mas a Bíblia traz uma advertência: a sua atitude será um dia julgada, e toda prática injusta que os homens têm cometido, todas as atitudes injustas que os homens têm cometido aqui nesta terra, sejam para ganhar dinheiro de forma ilícita, roubando saúde, os políticos que são corruptos, que roubam nossa saúde, que roubam nossa educação, que roubam a nossa segurança, que roubam de nós o que é nos direito, e que fazem com isso nos impõem sobre nós uma vergonha de uma condição subhumana, o Senhor Jesus os condenará. Serão julgados. E todo aquele que sofreu perseguição pela sua fé, o Senhor Jesus os condenará. O Senhor Jesus depois chamará cada um e condenará por sua prática. Então, por que Deus não faz agora? Porque Deus espera que você se arrependa antes da sua morte, a sua prática, e modifique a sua conduta. Vamos continuar. Versículo 7. Diz assim: ainda quando aos anjos diz, aquele que os seus anjos faz vento e a seus ministros labareda de fogo. O versículo 7 está citando o Salmo 104, versículo 4. O versículo 7 está citando o Salmo 104, versículo 4. É um cântico interessante que o autor aqui da carta de Hebreus,
ele não faz uma, vamos dizer assim, uma seleção dos salmos, dos textos bíblicos. Não é à toa que ele faz. Ele não faz de forma aleatória. Ele não faz de maneira, às vezes aqui, vem aquele. Ele selecionou os versículos que ele quer citar aqui de forma bem racional, de forma bem proposital. Esse salmo que ele cita aqui é um salmo cantado nas sinagogas judaicas, sexta-feira à noite e sábado pela manhã. É um salmo conhecido pelos hebreus, é um salmo conhecido pela comunidade hebraica. Vejam vocês que a carta aos hebreus é para uma comunidade hebraica. E ele fala o seguinte: o Deus que vocês adoram sexta-feira à noite nas suas sinagogas, o Deus que vocês adoram nas manhãs, nos momentos matinais, nos sábados matinais, nas suas sinagogas, elas estão apontando para o Senhor. E ele está dizendo: vocês não sabem, mas quando vocês cantam esse salmo, sexta-feira à noite e sábado pela manhã, não somente a Jeová vocês estão adorando, mas a Cristo Jesus também vocês estão adorando. E ele é um salmo que fala sobre a questão do Senhor, Deus de todas as coisas. É um cântico comum. Ele fala que este Cristo também é adorado por vocês. Versículo 8 e 9. Mas acerca do Filho, o teu trono, Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. O Salmo 8, o Salmo 9, o capítulo 1, versículo 8 e versículo 9, está citando o Salmo 45, versículo 6 e versículo 7.